Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje eu vou gravar um material sobre Fibonacci para vocês, que é um instrumento, uma ferramenta que eu uso muito nas minhas análises, nas minhas operações, e eu sei que pode ajudar e contribuir muito para vocês também, beleza? E eu sei que tem um pequeno probleminha na relação de uso, quando usar, como puxar, como traçar e como se beneficiar desse instrumental. Então, eu vou usar hoje o mercado, ele acabou de abrir, mas eu vou fazer uma análise de tendência e de intraday, de operação para vocês. E acho que aí no final do dia a gente tem a possibilidade de terminar o material para a gente comprovar e ver qual foi a eficácia dessa ferramenta. Beleza? Então eu vou compartilhar a tela para vocês do mercado e a gente vai fazer a análise juntos aqui, beleza? Então vamos lá. Então essa é a tela do mercado hoje, do índice. Então nós temos uma abertura com gap aqui de 2.000 pontos aproximadamente. Então como é que eu faço, pessoal? Primeiro, deixa eu contextualizar. Foi uma queda muito grande, tá vendo aqui, ó? Estamos caindo desde 120 mil pontos. Então já caiu 30 mil pontos. É uma queda muito brusca em pouco tempo, né? Então, para eu contextualizar essa queda, eu vou fazer uma análise temporal semanal. Por quê? Porque normalmente para fazer essa andança toda, andar isso tudo, é requerido mais tempo. Normalmente a gente tem essa movimentação num período de tempo maior. Então eu vou ajustar essa análise a esse movimento, ao potencial que houve com esse movimento, a força do movimento, e adequar ele dentro da temporalidade onde normalmente ele é percebido, tá? Então, a gente vê aqui que dentro do semanal, eu tinha traçado aqui, mas eu vou apagar para mostrar para vocês. Dentro do semanal, a gente puxa aqui para ver como foi os últimos movimentos. Eu preciso pegar as pernadas inteiras. Então, veja que aqui ele está caindo, esse traço vermelho enorme aqui, ó, que é bem diferente de tudo que vocês estão vendo anterior. Isso aqui, cada quadradinho desse é uma semana. Então, a gente está tendo uma movimentação muito diferenciada. E aí, como é que eu faço? Eu venho aqui, ó, na projeção, no canto direito aqui da tela, projeção de Fibonacci, e puxo aqui, ó, do início do movimento para o primeiro topo. E puxo do topo para o fundo que teve anterior. E aí ele vai me dar a projeção potencial do movimento. Daqui em diante, o que ele cumpriu? Ele veio até os 68%, pouco mais, né? Eu diria que uns 71, talvez 70. E bateu e voltou. Essas três trações aqui do meio, elas são muito fortes. Normalmente, quando a gente tem uma pernada de 100%, ela volta em uma dessas três, um desses 3 percentuais. Então, se eu puxasse só dessa aqui, que a gente pode fazer também, a gente vai ver que essa pernada, ela também vai bater em um dos três, provavelmente no 50%. Então, a gente tem uma ideia de movimentação em que ele pode, por exemplo, aqui ele está para baixo dos 38. Então, ó, tá vendo? A movimentação semanal está abaixo dos 38. Então, há a possibilidade real dele cair mais. Dentro da relação dos percentuais de FIBO, Alan Brooks, o Brooks, oh meu Deus, como é que é o nome dele? É Alan Brooks mesmo, eu acho. Enfim, eu chamo tanto ele de Brooks que estou esquecendo o primeiro nome dele. Oh, Jesus. Enfim, Brooks, ele comenta muito dos percentuais e ele diz que
até os 60%, 61%, se ele bater e resistir, e ela se transformar numa resistência, há grande chance dela bater e continuar o que ela estava fazendo, ou seja, se ela está subindo, ela desce até os 61, bate, resiste, de voltar a subir. Quando chega nos 50%, há a metade de chance do movimento vir até a metade, isso voltar e vir até a metade e cair. Mas quando chega nos 38, a possibilidade maior é de bater e continuar caindo. Né? Vem, bate nos 38, ele pode subir um pouquinho, às vezes sobe até os 50 e tem a chance real de continuar caindo. Então, essa análise nossa aí é para a gente acompanhar e ver se esse procedimento acontece. Mas lembrando, esse contexto aqui que eu estou fazendo agora é o semanal. Então, o semanal, ele vai diretamente se relacionar com movimentos mais longos, né? Com movimentos de uma temporalidade maior, requer mais tempo para acontecer isso. E aí, então, para o intraday, como a intenção é fazer análise para operação diária, eu vou mudar lá o prazo, vou botar no diário. Beleza? Vamos ver como é que vai ficar. Então, olha lá, no diário, ele abriu abaixo, pode ser que ele tente bater aqui nesse valor, e há a possibilidade real dele cair. Vamos ver nos 15 minutos. 15 minutos é um tempo bom para confirmar tendência para mim, dentro das operações diárias. Então, se a gente levar em consideração lá, o FIBO está de quanto? Semanal não apareceu aqui, né? Só para puxar o valor, marcar uma resistência. 9.440. 9.440. Uma resistência aqui, 90. Então, essa resistência aqui vai marcar para gente o FIBO de 38, onde ele possa bater e voltar. Tá? A gente analisar se isso pode acontecer. Né? E agora, dentro do intraday, o que eu vou analisar aqui com vocês do FIBO? Vamos ver aqui. Deixa eu aqui. Querendo deixar pessoal, olha só. Aqui já tá bacana. Vou pegar para vocês aqui, puxar o FIBO intraday. Então, a gente tem o topo. A gente tem um topo e tem um fundo, né? Anterior. Ó. Por que eu estou puxando de cima para baixo? Porque eu puxando de cima para baixo, eu vou ver percentual de queda. Então, aqui nesse movimento eu tenho o topo, estava lá no 119 mil, e agora tenho a possibilidade real de ver o quanto ele vai cair em projeção, tá vendo? Ó, eu peguei do topo, do fundo anterior, puxei, isso aqui não é o topo, vamos ajustar ele, que o topo está aqui. E tô vendo aqui, ó, que ele já passou de 161%, tá voltando no 141%. Então, ele já caiu mais que 100% do que a última pernada de alta. Então, efetivamente, a gente está numa tendência de baixa, onde há a possibilidade real de ser replicado esse 100%. Ou seja, ele pode
caiu esse 100% e cair mais 100%. Então, aqui nesse movimento de 100%, seria mais ou menos se eu fizesse assim, ó, puxar o 100% aqui, olha lá, deu 100% embaixo. Tá vendo que bateu embaixo? Ó, bateu aqui embaixo. Então, o Fibonacci, ele possibilita a gente a acompanhar dentro da estatística com a frequência, né, a quantidade de vezes que o movimento ocorre. Então, o Fibonacci é um instrumento de análise matemática estatística, onde ele cruza os percentuais de perfeição da natureza, digamos assim. São os percentuais que sempre ocorrem, que sempre acontecem na natureza. Então, eu uso muito e ele é muito eficiente na minha análise. Ele sempre acontece muito, me ajuda muito nas minhas decisões. Vou pegar aqui a análise para vocês dessa queda só agora. Vamos imaginar que a gente quer analisar essa correção que ela está fazendo aqui. Então, vou puxar aqui o Fibonacci de cima para baixo, porque eu quero analisar a queda, certo? E é lá, tá batendo 100% lá. 100%, ok, zero. Tá mostrando pra gente aqui o quê? Tá mostrando pra gente que dessa queda, ele corrigiu próximo de 38%. Desculpa, vamos inverter aqui, senão vocês vão confundir a correção. E como é uma correção, é uma volta. Então, eu vou puxar de baixo para cima. Então, lá. Bateu no fundo, começou a subir, eu puxei o Fibonacci para saber até onde essa correção pode ir. Então, essa correção poderia ir até os 38%, que seria até os 100 mil pontos. Só que tem essa resistência aqui do Fibonacci semanal, lembra na tendência de baixa? Então, na tendência de baixa, essa marcação aqui dessa resistência é maior do que a intraday, tá? O que eu conto muito no intraday? A possibilidade de impactos do dia, das notícias do dia. Tipo, o Trump decide, sei lá, reduzir os juros para incentivar o consumo, ou isso aqui é a altura do negócio, desculpa, pessoal. Ou presidente não sei do que decidiu alguma coisa. Então, no dia tem uma notícia e aí essa notícia às vezes impacta diretamente no intraday. É necessário ficar acompanhando. Como eu disse, é uma ferramenta que ajuda muito no processo de análise, ajuda muito nas definições de alvo, por exemplo, de saída. Então, normalmente, eu associo o Fibonacci com outras variáveis que eu tenha estudado, gaps, canais e médias, enfim, projeções. Então, eu uso ele associado com outros instrumentos, mas ele me assessora de uma forma muito competente, me ajuda muito. E eu acho que é interessante vocês acompanharem, começarem a acompanhar. Pô, Luciana, não opero ainda. Beleza. Baixa um aplicativo em que você possa ver. Tem um bom aqui, deixa eu ver qual é o nome dele. Espera um minuto que eu vou passar para vocês. O nome é MetaTrader. Espera que eu vou dizer.
TradingView. O TradingView é ótimo porque vocês entram, baixam o aplicativo, selecionam o IBOV. Vai ser o índice grande, cheio, mas é um excelente instrumento para vocês começarem a olhar o mercado, começar a se familiarizar com a informação do mercado. E aí, associado com aquele material de candles que eu já passei para vocês começarem a perceber os topos e fundos, a identificação dos candles que ficaram no topo, que ficaram no fundo, quais são os sinais de possíveis movimentações. Então, baixa o TradingView e começa a identificar. Lá você consegue desenhar algumas coisas, inclusive aplicar o Fibonacci. Então, começar a traçar essas ferramentas para você identificar a veracidade, a eficiência para você, se você está traçando corretamente, se você não está traçando corretamente, onde que está pegando, qual é o erro que está acontecendo. E aí a gente tem a possibilidade de bater bola e eu te ajudar de uma maneira um pouco mais eficiente. Eu não tenho como te responder se você não me perguntar. Então manda pergunta, pode postar no Insta, porque todo mundo que vê vai ter oportunidade de receber a mesma resposta. Muitas pessoas têm vergonha de perguntar, porque não sabe nada, porque é uma linguagem muito difícil, porque tem medo de passar a impressão de que é uma pessoa burra, ignorante. Não deixa essa crença limitante te paralisar, tá? Numa linguagem bem popular, dane-se o que as outras pessoas pensam. O que importa é você aprender, você entender para usar isso em benefício de você próprio e da sua família, das coisas que você pode desenvolver com a melhoria de uma qualidade de vida, tá? Fato é, você não vai conseguir isso se você não se dispor, se você não se dedicar, se você não quiser fazer, né? Então, pessoal, aí, última análise aqui, o Fibonacci, ele me ajuda muito a fazer essas decisões, tá? Aqui é uma análise intraday do potencial de correção da curva. Então, eu ficaria de olho aqui nessa movimentação, olha, está chegando próximo. Deixa eu ver aqui. Não, ele não está chegando próximo da resistência, nem chegou da resistência. Ele quebrando esse candle aqui embaixo, aqui, ó. Ele quebrando esse aqui. Ele quebrando essa estratégia aqui, ou esse candle aqui, a possibilidade dele realmente descer. Tá? Aqui, ó. Ah, tá. Eu tô no fundo de FUT. De FUT eu não apregou. Vamos aqui pro. Vocês perceberam que tem um pouquinho de diferença aqui, porque tá no de 5 minutos e ali tava no de 15, mas de qualquer forma é esse fundo aqui. Então ele quebrando esse fundo aqui, para mim é uma venda, tá? Então, há de se observar como é que vai ser a movimentação hoje. Eu vou deixar isso aqui apregoado, tá na simuladora, não vou operar hoje no mercado, por questões de estratégia mesmo, mas vou acompanhar esse trade para dizer para vocês mais tarde o que foi que rolou. Então, acompanhem o material, baixem o material que está aí no site, estuda, pergunta e vão entrar em contato, vamos manter contato, porque vale a pena. É uma grana bacana, você pode tirar 100, 200, 300 reais por dia, tranquilamente. E é um valor que faz diferença no final do mês. Imagina, 300 reais por dia em 20 pregões, são 6 mil reais de renda.
E então vale a pena, vamos aprender, vamos se dedicar, vamos incluir isso nos hábitos de vida. Você já está habituado a uma série de coisas que você faz inconscientemente, por que não ter consciência e fazer as coisas de uma forma que traga o melhor benefício para vocês? Então é isso que eu queria passar para vocês agora. A gente vai pensar em como colocar outros conteúdos para vocês, em outros itens que eu penso que são relativos. Acredito que eu devo fazer uma dessa com os candles, apesar de eu já ter feito uma live. E talvez eu faça a live não, eu grave aqui com uma reunião mesmo, com pessoas, para fazerem perguntas, de repente. E vamos ver. Eu estou preparando material para vocês, material para vocês irem se acostumando e percebendo que não é esse monstro de 1000 cabeças que as pessoas falam, tá? Existe a possibilidade de perder? Existe, como tudo na vida. Você tem a possibilidade de perder a sua vida indo para o trabalho, por exemplo. A questão é saber dosar a relação de risco e de ganho. Normalmente as pessoas perdem por ganância, porque elas não aceitam só fazer R$ 300 por dia, elas querem fazer 5.000 sempre por dia. Para você fazer 5.000 sempre por dia, é possível? É possível. Mas você tem que estar muito acostumado com o processo operacional, né? Com o ganhar dinheiro. Parece simples, mas não é simples. Às vezes a gente não sabe ganhar dinheiro, a gente não está aberto a receber dinheiro. Então, não é tão simples, por isso que também tem outro material aí de fundo emocional, que é muito verdade. Tá bom? Então, sobre Fibonacci, o que eu queria passar para vocês basicamente é isso. Ajuste da temporalidade nos movimentos, perceber a relação do movimento de tendência para o intraday, ficar ligado, operar contra a tendência nunca é muito bom, tá? Você tem que estar muito afiado para operar contra a tendência. Pegou a minha ordem de venda. E, e é isso, vamos ver a aplicação disso aí, apliquem, vamos testar, tá bom? Faz a percepção, começa a analisar, marca aí no TradingView, deixa rolando durante o dia e vê como é que funcionou. E manda pergunta, vou esperar vocês, beleza? Tchau, foi ótimo. Obrigada. Até mais tarde, até nosso próximo encontro.